primeiro passo de olhar para o seu problema, encarar ele e dizer: eu não quero você na minha vida, sai da minha frente. Não tenha medo, irmão, de pôr a mão no entulho e tirar ele da sua vida. Terceiro e último passo para que nós venhamos ter uma reconstrução maravilhosa em nossas vidas é saber usar o material para construir esse muro. Qual o material a ser usado para reconstruir esse muro? Neemias, capítulo 1, versículo 4. Nós temos 3 materiais essenciais que não pode faltar no nosso muro para reconstruirmos. Primeiro, que Neemias cita: jejum. Ao receber a notícia do seu irmão que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída, acabada, os muros e as portas queimadas, ele entrou para dentro do seu quarto e foi jejuar. Segundo material, oração. E terceiro material, palavra de Deus, leitura, conhecimento das promessas que Deus tem para a sua vida. Não, sem esses 3 materiais não adianta você tentar edificar o muro, porque no primeiro sopro ele vai cair. Quem lembra daquela historinha dos 3 porquinhos? Um construiu uma casa de palha, o lobo chegou lá e soprou, e fez o quê? Caiu. O outro construiu a casa dele de madeira, o lobo chegou lá e soprou e fez o quê? Caiu. Mas teve um porquinho lá que era esperto, construiu a casa dele de quê? Tijolos. E aqueles 2 porquinhos vieram a estar com aquele outro, e o lobo chegou para assoprar, para tentar destruir a casa. Aquele porquinho não conseguiu. Por quê? Porque estava bem edificada com tijolos. Eu vou te dizer, tem pessoas que precisam estar dentro do seu muro. Tem pessoas que precisam estar dentro do seu muro. E esse muro, irmãos, é espiritual. Esse muro que eu estou falando é muro espiritual. E esse muro espiritual, irmãos, só pode ser construído com jejum, oração e leitura da palavra de Deus. Esse é o tripé do crente, daquele que serve a Deus, daquele que tem comunhão, daquele que tem intimidade com Deus, daquele que serve a Deus, daquele que tem compromisso com a obra de Deus, irmãos. Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, irmão. A nossa guerra é no mundo espiritual. A nossa guerra é contra o diabo, é contra os demônios que estão tentando nos tragar, que estão tentando impedir a presença de Deus na nossa vida. Então não vamos usar, irmãos, armas terrenas contra o mundo espiritual. O mundo espiritual nós devemos usar a arma espiritual, oração, jejum e leitura da palavra. Rabassure marabagasure maturinai, rebanara rabadure mataramanada rabassure mataramanai. O material usado para reconstrução tem que ser esses 3. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto você estiver edificando o muro, vão se levantar inimigos contra você. Sanbalat e Tobias, se você ler o livro de Neemias, até o capítulo 6, estava lá levantando Sanbalat e Tobias, tentando impedir ele de fazer a reconstrução. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo sabe, irmãos, ele conhece o que Deus tem para a sua vida, e quando os muros da sua vida estiverem edificados, ele está tremendo de medo que você, irmãos, comece a edificar o seu muro, porque quando o seu muro estiver edificado, nada vai poder mais te derrubar, nada mais vai poder abater você, nada mais vai fazer você chorar, nada mais vai fazer você entristecer, nada mais vai te parar, ninguém vai poder te parar, porque os teus muros estão edificados.
sabe o Deus que nós servimos, e quando Deus se propõe a nos proteger, irmão, o inimigo sabe que não pode tocar em mim e em você. O inimigo sabe, irmãos, que não pode se aproximar de mim e de você. O inimigo ele tem que se manter longe de mim e de você, porque existe uma proteção do Senhor Jeová, daquele, irmãos, que todo joelho tem que se dobrar diante dele e toda língua confessar o seu nome, irmãos. É esse Deus que nós servimos, é desse Deus que nós gozamos a proteção, é esse Deus que quer nos proteger, irmãos, esse Deus que é Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra, esse Deus, irmãos, que o diabo tem que recuar quando ele chega, quando ele se aproxima. É desse Deus, irmãos, que nós servimos e que nós adoramos nessa tarde. Rabassure mataramachuriara mandarás. Sanbalat e Tobias sabiam, ele tentou levantar uma calúnia lá contra eles, dizendo: olha, Neemias está querendo edificar os muros da cidade porque ele está querendo se constituir rei. Porque Sanbalat e Tobias sabia da história daquela cidade de Jerusalém, sabia da história todo aquele muro, o que aquele muro representava para a cidade. Sanbalat e Tobias sabiam, irmãos, que quando os muros fossem novamente reconstruídos, a honra ia voltar novamente para aquela cidade. E quando as pessoas não querem, irmãos, que os nossos muros sejam reedificados, porque eles querem nos ver na desonra, mas eu venho nessa tarde dizendo em nome do Senhor: esse tempo de desonra na sua vida chegou, é chegado o tempo de reconstrução na sua vida, é chegado o tempo de honra, é chegado o tempo de Deus te honrar diante daqueles que têm te desonrado. E eles vão tentar se levantar contra você nessa reconstrução, mas Deus vai te ajudar, meu querido, a reconstruir novamente. Isso só depende de você se dispor. Porque o inimigo não quer, irmãos, porque ele sabe quando os nossos muros estiverem levantados, irmãos, a glória de Deus volta. Ninguém mais pode parar, ninguém mais pode deter-nos. Ele sabe que a força volta, que o ânimo volta, que a alegria volta. Eu vou te dizer, um crente animado, um crente alegre, um crente feliz, um crente forte, irmão, irmão, ele faz muito estrago no mundo espiritual das trevas. Ele, irmão, ninguém para, irmão, ninguém detém. Ele é um ganhador de alma, ele é um vitorioso, ele é um vencedor. Para ele não existe tempo ruim, para ele não existe dificuldade, para ele não existe momento de orar, de louvar, de glorificar a Deus. Um crente com os muros reedificados é outra coisa, é bênção pura, é tocha, é fogo, é uma arma nas mãos de Deus. Rebassuriara mataramandara, suriara mandarai. Eita, Jesus maravilhoso, aleluia. Agora você só continua com seus muros em ruínas se você quiser. Depois dessa palavra, você continua em opróbrio só se quiser, em desonra só se quiser. Porque Deus nos trouxe aqui nessa tarde para reedificarmos os nossos muros, a proteção de Deus em nossas vidas. Deus nos trouxe aqui para nós encararmos os problemas, o muro, encararmos as ruínas. Deus nos trouxe aqui para nos mostrar que precisa tirar entulho, sim. Deus nos trouxe aqui nessa tarde para dizer: ó, o material para ser usado para reedificar esses muros de vocês, para levantar esse muro novamente, é jejum, oração e leitura da palavra. Porque Deus quer que os seus muros fiquem de pé. A igreja, por gentileza, se coloque de pé. A irmã tem o hábito de chamar, né? Os irmãos, por gentileza, vem aqui na frente receber a oração de Deus.